queria só lançar alguns números relativamente a este problema da diabetes e números que servem e servirão para cada um de nós refletirmos sobre esta doença. Os dados mais recentes publicados no último relatório dizem-nos que a prevalência da doença, isto é, quantos doentes com diabetes temos, em 2014 temos 13,1% da população portuguesa é diabética. Isto corresponde a mais de 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de diabéticos. O grande problema é que 56% destas pessoas sabem e estão diagnosticadas, sabem que são diabéticas, mas temos ainda 44%, isto são quase 500 mil pessoas, que não sabem que já são diabéticos, não estão diagnosticados. Este é o grande problema, porque se soubessem, podiam fazer alguma coisa para contrariar essa. Outro dado interessante é que a prevalência da diabetes é maior nos homens, portanto, atenção, também aumenta com a idade, portanto, quanto mais aumenta a idade, maior a probabilidade de desenvolver diabetes, e 1/4 das pessoas entre os 60 e os 79 anos têm diabetes. A prevalência, estes números, portanto, em 2014 era 13,1, em 2009 era 11,7. Portanto, verificamos que há aqui uma tendência de subida. Mas também convém dizer que a população idosa hoje é em maior número do que há 6 anos ou há 5 anos. Portanto, há um impacto direto nestes números por causa da população estar a envelhecer. Outro dado também interessante e tem muito impacto quando é referido, é o número de novos casos na população em cada ano, mas há números de novos casos por dia. Quantos diabéticos é que aparecem ou são diagnosticados em cada dia? E hoje, como passou mais um dia, ou está quase a acabar, foram diagnosticados mais 160 casos novos de diabetes. Este número assusta. 160 diabéticos novos. Relativamente às questões da mortalidade, sabemos que a mortalidade por diabetes é 4% da mortalidade geral. Uma em cada 4 pessoas que moram nos hospitais morrem por causa da diabetes, e que esta doença representa uma perda de anos potenciais de vida em cada pessoa que morre, 8 anos, dados de 2013. E a idade média das pessoas que morrem com diabetes será 80 anos, estando esta idade a aumentar. Isto é, há 10 anos os diabéticos morriam mais cedo, hoje morrem mais tarde. Isto é o reflexo também dos cuidados médicos, medicamentos mais modernos, também mais conhecimento sobre a doença e uma melhor autorresponsabilização e um melhor autocontrole da doença, que é isso que nós pretendemos quando informamos as pessoas sobre aquilo que devem fazer. Estes são os números, reflitam sobre eles, são números, ok? Mas são coisas que nós temos que pensar. E pronto. O Eldorado seria nós estarmos em perfeita saúde até aos 99 anos e meio, adoecer ali um bocadinho, não é? E ao fim de 6 meses morrer saudáveis, impecáveis da vida. É coitado, estava tão saudável e morrer. Pronto. Mas isto é o que se pretende. Isto é o que se pretendia de facto. Doutor, eu tinha aqui um apontamento que tinha feito com o registro de 2012, que dava conta que só em Portugal já haveria 4.867 mortes provocadas pela diabetes. Entretanto, hoje aqui ficou-se a saber que 13,1% da população portuguesa é diabética, mas que, ou seja, que é números a 1 milhão, mas que 50% não sabe que são diabéticos. Não sabe mesmo. Até que ponto é que isto é preocupante? Não, isso é muito preocupante, porque a diabetes é uma doença, de facto, silenciosa, e um dos grandes perigos da diabetes reside aí. A pessoa raramente nota os sintomas,
Alguns são característicos, que é a pessoa levantar-se durante a noite várias vezes para ir à casa de banho, ter cedo durante a noite, sentir-se cansado. Poderão ser sintomas, mas a pessoa sente-se cansado lá, trabalha muito, já não tira férias, não sei o quê, e atribui a outros fatores. Portanto, o meu conselho é muito simples. É fazer despiste, não custa nada. Todos os anos fazer análises. Glicemia, colesterol, triglicerídeos e outro tipo de análises que podem evitar coisas muito desagradáveis, doenças que podem levar à própria morte. Portanto, a diabetes é mais uma dessas doenças. Portanto, é muito preocupante. Metade da população, teoricamente diabética, nem sonhar que é diabética. Afinal de contas, chega-se à conclusão que comemos todos muito mal. Pois, porque essa coisa da dieta mediterrânica é mesmo só propaganda, porque ela não existe. O que existe, vamos lá ver, o que existe é uma forma de comer que tem algumas coisas em comum, algumas características em comum dos povos do Mediterrâneo, do norte do Mediterrâneo. Nós esquecemos que o mar Mediterrâneo banha também no norte de África. Ora bem, se as pessoas começarem a pensar a alimentação da Tunísia, da Argélia, sei lá, do Egito, por aí fora, ou seja, dos árabes, não tem nada a ver com a nossa, portanto. Que dieta, a dieta mediterrânica tem dos árabes ou dos europeus? Pronto. Portanto, já dá para perceber que é um mito, a dieta mediterrânica é mais um mito, que infelizmente foi tornado património da humanidade como um mito. Foi disso que estivemos hoje aqui a falar, mitos e verdades. Em relação às verdades, e só para sintetizarmos, alimentamos-nos mal porque, neste caso concreto dos diabéticos, exatamente por comerem pouco. Porque nós, basicamente porque fazemos 2 refeições por dia. Há um provérbio oriental que diz: faz um pequeno almoço de imperador, almoça como um príncipe e janta como um pobre. Bom, nós nas sociedades ocidentais fazemos exatamente o contrário. A refeição da noite, normalmente o jantar, é a refeição mais pesada, porque a pessoa chega a casa cansada do trabalho, etc. Por aí fora, tem uma série de condicionalismos que agora não vale a pena irmos por aí, mas a verdade é que a pessoa chega a casa, começa a relaxar e compensa as frustrações do dia de trabalho e de outras coisas na alimentação. A alimentação muitas vezes é o escape para fazer, para esquecer o dia amargo que passou. Portanto, basicamente é isto. Nós fazemos poucas refeições, e os diabéticos não podem ir por aí. Nós devíamos fazer entre 5 a 7 refeições por dia, conforme a hora que nos levantamos e deitamos. A ideia é não estar mais 3 horas e meia sem comer. Podemos comer tudo. Podemos comer tudo com conta, peso e medida. E variar. O grande equilíbrio da alimentação reside na variedade e na diversidade dos alimentos que nós escolhemos. E tirar prazer dos alimentos. Ao longo destes 5 anos, pronto, era um pouco aí que eu também queria que tu me dissesses, não sei até que ponto é que isso é possível avaliar, mas ao longo destes 5 anos, o vosso trabalho, o feedback que tem estado a ter, será que, desculpa-me o termo aqui, um pouco, quantas almas é que já se salvaram, por exemplo? Ou até que ponto é que isso é possível fazer? Estes resultados não são visíveis a breve prazo, a curto prazo. Estas melhorias e estes ganhos em saúde, que é aquilo que falamos e aquilo que nós queremos, é ganhos em saúde. Isto não se vê de um ano para o outro. Isto é muito difícil de atingir. E só, se calhar, ao fim de 10, 15, 20 anos é que se verifica que não há... Por um lado, nós sabemos que isso está a acontecer. Quando verificamos que há determinados problemas que estão a reduzir a sua incidência, nós podemos pensar, e temos a habilidade de pensar, ok, eu estou a contribuir para isto. Não é? Porque quando olhamos aos nossos dados aqui na nossa comunidade, verificamos, se calhar, que há coisas que estão a diminuir, que estão a melhorar. Pronto, quer dizer que, quando dizemos um diabético agora morre mais tarde, ok, tem o nosso contributo. Exato. Pronto, são esses ganhos em saúde, como dizia pronto, o nosso orador, pronto, viver até aos 100 anos, mas com qualidade, porque senão não tem interesse. Portanto, é isso que promovemos até certo ponto, é isso que é a nossa preocupação da nossa unidade de cuidados na comunidade. A diabetes é uma doença que afeiçoa, não se sente. Os diabéticos deviam ser como ácido úrico, aquilo devia doer um bocadinho, porque eles depois entravam nos eixos, não dói.
mas é uma morte lenta, é aquele fogo que arde sem se ver, aquele poema do Camões, e que de facto aqui também se aplica, e portanto muito cuidado com a diabetes.